Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Estaria a Turquia e Israel à beira de uma guerra? Recentemente, as tensões entre os dois países cresceram consideravelmente. Isso se deve ao fato de um país acusar o outro de ser um país terrorista. Mesmo tendo sido a Turquia sendo um dos primeiros países a reconhecer Israel como um Estado, a Turquia tem aumentado drasticamente a retórica anti-israelense ao longo da última década. Em primeiro lugar, devido à questão da Palestina. A Turquia acusa Israel de fazer uma forte opressão contra a população árabe na região. Por exemplo, o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel pelos Estados Unidos não contribuíram em nada para o abrandamento da postura turca. Mas não foi sempre assim. Após um longo período de estreita cooperação, inclusive no campo militar, os países se depararam com um agravamento drástico das relações no ano de 2009, quando Israel estava travando a Operação Chumbo Fundido na faixa de Gaza. Aliás, falarei sobre a Operação Chumbo Fundido num próximo vídeo. Nessa operação, Israel matou aproximadamente 1.500 palestinos. Quando os israelenses concluíram essa operação, eles decidiram reforçar um bloqueio marítimo e terrestre do respectivo território, com o fim de isolar a chefia do grupo Hamas, que chegou ao poder em setembro de 2007. Desde então, o problema do bloqueio tem sido a pedra nas relações entre os dois países. Nessa época, Erdogan se atreveu pela primeira vez a acusar Israel. Ele se manifestou dizendo que o genocídio de palestinos organizado pelo Estado judeu, mais que isso, ele até se recusou a ficar no mesmo palco com o então presidente israelense Shimon Peres, em um dos maiores eventos internacionais, o Fórum Econômico Mundial de Davos. A partir de então, essas relações têm tido um caráter bem duvidoso, com várias ascensões e quedas bruscas. Mas entre todas elas, houve um incidente a uma escala tão séria que suas repercussões estão sentidas até hoje. Por acaso você já ouviu falar na Flotilha da Liberdade? No mês de maio de 2010, foi marcado por um ponto sem retorno nas relações entre esses países. Na época, uma flotilha formada por organizações não governamentais com cargas de ajuda humanitária saiu de um porto turco para tentar furar o bloqueio marítimo da faixa de Gaza e entregar mantimentos de primeira necessidade aos palestinos que estavam sofrendo com o bloqueio imposto por Israel. Ao entrar na área marítima, que estava sofrendo o bloqueio controlado por Israel, essa flotilha foi atacada e 9 cidadãos turcos foram mortos. E isso enfureceu a Turquia. Os israelenses alegaram que as pessoas que estavam nessa flotilha estavam com intenções agressivas e estavam armadas, mas essas acusações nunca foram comprovadas. Após esse ocorrido, a Turquia expulsou o embaixador israelense e suspendeu todos os acordos bilaterais entre os dois países. Por muitos anos, o caso da Flotilha da Liberdade foi o maior ponto de discórdia entre os dois estados. Enquanto a Turquia exigia desculpas e compensações às famílias dos ativistas mortos no incidente, Israel negava todas as acusações e insistia em sua versão do acontecido. Entretanto, vale ressaltar que, em 2013, Netanyahu chegou a pedir desculpas a Erdogan por telefone, mas, segundo se relata, por estar sob grande pressão por parte do ex-líder norte-americano
Barack Obama. Até hoje, os cidadãos turcos continuam podendo recorrer a tribunais internacionais com demandas judiciais contra os soldados israelenses que tomaram parte na operação. Quanto à situação atual envolvendo os dois países, também tem a ver com a questão palestina, quando os dois presidentes se acusaram um ao outro de terrorismo. A situação entre os dois países se agravou no final da semana passada, quando 16 manifestantes palestinos desarmados foram mortos por tropas israelenses. Isso enfureceu o presidente turco Erdogan. Algumas mídias britânicas, como o jornal Express, relata um preparativo turco de invasão ao Estado de Israel. Um preparativo que conta com 100 aviões e 500 helicópteros. Mas especialistas em geopolítica não creem nesse cenário e duvida que as tensões possam chegar a esse ponto, embora eles ressaltam que melhorar as relações entre Turquia e Israel seja no momento quase impossível. Para quebrar essas tensões, seria preciso que Israel quebrasse o cerco marítimo imposto à faixa de Gaza, coisa que é muito pouco provável disso acontecer. Outra questão seria Erdogan parar de apoiar o grupo Hamas. Para a Turquia, o grupo Hamas é um grupo político, mas por Israel, Estados Unidos e vários outros países é visto como um grupo terrorista. Então, pessoal, como vocês podem ver, mais uma vez, Israel e Turquia não se entendem. Eles têm pontos de vista completamente diferentes um do outro. O vice-primeiro-ministro turco criticou duramente Israel pelo massacre que está ocorrendo na faixa de Gaza. Para o vice-primeiro-ministro, Israel está matando pessoas inocentes, mulheres e crianças e homens desarmados. Para ele, esse massacre tem pouca importância para o mundo ocidental. Para ele, esse massacre contra a população civil não tem o mesmo efeito, como por exemplo, quando começou a guerra na Síria. Antes da guerra se tornar guerra, os manifestantes eram duramente reprimidos por Bashar al-Assad. Mas Bashar al-Assad foi duramente criticado pela comunidade internacional, principalmente pelo Ocidente, porque Bashar al-Assad não é um país alinhado dos Estados Unidos e de Israel. Por isso, tanta importância deram aos fatos acontecidos na Síria. Mas em relação ao povo palestino sendo massacrado na faixa de Gaza, eles fazem vista grossa, porque Israel é um aliado dos Estados Unidos. E vocês, pessoal, o que vocês acham? Vocês concordam com o vice-primeiro-ministro da Turquia, que Israel pode matar a população civil na Palestina e não causa revolta no mundo ocidental? Comentem, pessoal. Deixem a sua opinião. Deixem também o seu like e se inscrevam em nosso canal. Não esqueçam também, pessoal, de ativar o sininho para ficar a par das próximas notícias. E também não deixem de visitar os canais parceiros como Universo Militar 7 e Rodão Paim. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falando de guerra.